Pessoal, ontem com certeza vocês acompanharam a mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde colocou um monte de traficante debaixo da vala, né? Colocaram na vala e também levou um monte preso. Agora, você não sabe a bagunça que aquilo ali deu e o problemão que isso se tornou para o governo Lula. O governador Cláudio Castro deu um golpe de mestre no governo Lula, mas foi aquele assim, ó, pimba, bem na orelhas, tá? Sabe? Bem completaço mesmo a rasteira que o governador Cláudio Castro deu no governo Lula. Porque ele expôs o governo Lula, expôs a mentira do governo Lula e colocou na rota, né? Do Donald Trump, colocou o governo Lula bem, vamos dizer assim, despido. Vamos entender sobre isso? Então vamos falar sobre muita coisa, também vamos falar sobre o Vladimir Putin, que bem meio a tensão que está rolando com o Trump, veio o Vladimir Putin aqui e começa a fazer acordo com o Maduro. Vai dar ruim, né? Vamos entender tudo isso. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, ontem, o último editorial, acabei não conseguindo gravar, né? E aí pedi para o Samuel colocar o vídeo aqui pra gente. O dia que tiver muita matéria, a gente põe 5 editoriais. O dia que tiver mais tranquilo, a gente para pelos 4 aqui. O dia que eu precisar da ajuda, o Samuel, né? Acho que tá cumprindo um papel muito bom aí pra tá me desafogando também, tá certo? E aí vocês me falam se tá ok, o formato que o Samuel tá fazendo tá bom também. Eu acredito que sim, tá bom? Vem comigo, vamos entender o que tá rolando. O Vladimir Putin é um cara muito doido esse aqui também. A Rússia aprovou um acordo com a Venezuela bem em meio à tensão com os Estados Unidos. Não bastasse o Donald Trump falar que já está meio pistola com Vladimir Putin e que já tem também até um submarino nuclear bem parado ali, bem pertinho, né, da costa da Rússia. Depois que o Vladimir Putin fez alguns, vamos dizer assim, treinamentos com armas nucleares. O Trump respondeu: Ô Putin, deixa eu contar um trem. Você fica aí fazendo teste com arma nuclear transcontinental, achando que você vai me amedrontar aqui. Deixa eu falar, se você tiver que preocupar com alguma coisa nuclear, preocupa com um navio, com um submarino nuclear que eu deixei bem do lado da sua costa aí. Pois é. Outro assunto agora é o Putin vindo também confrontar o Trump aqui na Venezuela. O Conselho da Federação Russa aprovou a ratificação de um acordo de parceria estratégica com a Venezuela, fortalecendo a aliança entre Moscou e Caracas em meio à crescente pressão dos Estados Unidos sobre o governo de Nicolás Maduro. O tratado, já validado pela Duma, aguarda apenas a assinatura de Vladimir Putin para entrar em vigor. Há quem diga, né, que esse tratado é bélico, ou seja, armamento, preparação para a defesa da Venezuela. Durante o encontro com o embaixador venezuelano, o chanceler Sergei Lavrov reafirmou o apoio à soberania da Venezuela e condenou interferências externas. O anúncio ocorre enquanto Washington intensifica as ações contra Caracas após Donald Trump autorizar operações da CIA, né, companhia da Agência de Inteligência Americana. E aí? Assim, o timing não poderia ser pior. Bem no meio de um conflito entre Estados Unidos e Venezuela, o Putin vem e oferece um acordo aí bélico para a Venezuela. O timing não é dos melhores. Vamos lá, acompanha comigo aqui, pessoal. O ministro Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça do Lula, entrou num atrito muito grande. No último editorial ontem, você viu que o Samuel Fernandes ele falou o seguinte: olha, o Cláudio Castro fez um vídeo dizendo que o governo Lula não ajudou em nada, nada, nada. Coisa nenhuma. Aí veio o governo Lula, através do ministro Lewandowski, rebateu o Cláudio Castro, falando que ele é um mentiroso e que ele não recebeu nenhum pedido de liberação de blindados e tanques para essa operação do Rio de Janeiro. Dá uma olhada. O ministro: não recebi nenhum pedido enquanto ministro para essa operação, diz Ricardo Lewandowski. Ou seja, ele argumenta que não recebeu nada. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski,
concedeu uma entrevista coletiva na tarde dessa terça-feira para falar sobre a mega operação no Rio de Janeiro. Nem eles sabiam, gente. Nem o governo federal já sabia que essa operação ia acontecer agora. O Cláudio Castro, foram mais de 60 mortos, chegou e fez o limpa. Abre aspas. Estou à distância do Rio e fora de Brasília. Estou acompanhando pelos jornais. Sei que foi uma operação bastante cruenta, né? Lamentavelmente, morreram agentes de segurança. É de se lamentar isso. Pelo menos, né? Pelo menos não se lamentou da morte dos bandidos, né? O ministro também falou que se colocou à disposição das autoridades cariocas e que não recebeu nenhum pedido de ajuda. Me coloco à disposição das autoridades do Rio de Janeiro. Não recebi nenhum pedido, enquanto ministro para essa operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Pois é, esquisito isso aí, né? Porque o cara é o ministro da Justiça, uma operação como essa. Só que surgiu um probleminha. O governo do Rio de Janeiro tem o documento, tem a prova de que eles pediram ajuda sim, ou seja, mostrou que o governo Lula chamou o governo do Rio de Janeiro de mentiroso, mas quem foi mentiroso foi o próprio governo Lula. Dá uma olhada, Lewandowski mente. Documento prova pedido de ajuda do Rio de Janeiro que ministro jura não ter recebido. Acompanhe só um pedacinho. Só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só a questão de GLO, ministro, que ele chegou a aventar. Bom, a GLO é uma operação complexa, está prevista na Constituição Federal, no artigo 142, e também na Lei Complementar 97 de 99, mais especificamente no artigo 15, que estabelece, enfim, regras bastante rígidas para que essa operação de garantia da lei e da ordem aconteça. E um dos requisitos, ou uma das pré-condições, é que os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança nacional e transfiram, então, as operações de segurança para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas. Então, é um procedimento complexo e demanda uma série de condições, requisitos para que ela possa realmente ser operada. Pois é. Não se trata de casos de GLO. Um mero acordo de cooperação, né, já era mais do que suficiente para liberar, né, aí para o governador uma ação de combate ao crime organizado. Olha só, o Correio Brasiliense retrucou, trouxe a carta na manga. Correio Brasiliense, o Ministério da Defesa, e não o da Justiça, o da Defesa é do Múcio, aquele que incomoda muito o governo Lula tem hora, falando que não foi um golpe de Estado. O 8 de janeiro, né, que o Lula não preocupa com as Forças Armadas, que ela está sucateada. Pois é, o ministro da Defesa disse que o pedido de blindados pelo Rio de Janeiro foi feito sim, e que foi negado pela Advocacia Geral da União, e que o governo Lula está mentindo, porque foi feito o pedido sim, e foi o governo Lula que mandou o governo do Rio se lascar. O Ministério da Defesa afirmou nesta terça-feira que os pedidos de blindados feitos pelo governo do Rio de Janeiro foram submetidos à Advocacia Geral da União, que determinou que os veículos só poderiam ser cedidos em meio a uma operação de garantia da lei e da ordem. A pasta afirmou ainda que o pedido do governo fluminense, realizado em janeiro, ocorreu após a morte de um oficial da Marinha, atingida por uma bala perdida durante a cerimônia no Hospital Naval. Marcelo Dias, vocês devem lembrar disso, né? Foi a óbito uma oficial da Marinha que estava num evento e tomou um tiro de cima do morro. Chocou a nação nos dias do ocorrido. Abre aspas. O Ministério da Defesa informa que quando o governo do estado do Rio de Janeiro encaminhou o ofício solicitando o apoio logístico da Marinha do Brasil, em janeiro de 2025, por meio de fornecimento de veículos blindados, o referido pedido foi submetido à análise da AGU, disse a pasta. A AGU emitiu um parecer técnico, indicando que a solicitação do governo do Rio de Janeiro somente poderia ser atendida no contexto de uma operação de garantia da lei e da ordem, o que demandaria um decreto presidencial, ou seja, dependia do Lula. E aí, qual que era o papel deles? Enviar isso para o governo, para que o governo opte em dar o decreto ou não. Não foi feito. Agora, o
Cláudio Castro, já jogou o governo Lula como mentiroso. Ele disse que pediu ajuda para combater o crime organizado nessa ação. O governo Lula disse que nunca foi feito o pedido e ele provou que o pedido foi feito. E aí, o Ministério da Defesa desmentiu o próprio governo Lula, dizendo, não, pediu sim. E a culpa é da AGU que negou. Agora, o que o Cláudio Castro fez? Pronto, eu já expus o governo Lula, agora eu quero expor o Supremo Tribunal Federal. Agora é que o bicho pega, agora é que o joguinho começa a ficar ainda mais interessante. Pode ter certeza. Matéria do Paulo Capelli. O governo do Rio de Janeiro pedirá ao STF apoio do Exército para combater o tráfico. Quando o Cláudio Castro manda esse pedido para o STF, ele põe um STF numa sinuca de bico. Porque se o STF determinar e der a ordem para que o Exército entre junto com o governo do Rio, o STF está caçando briga com o crime organizado. Se o STF nega, o STF está caçando briga com os Estados Unidos, que está agora nessa operação contra o crime organizado. Se já tem dor de cabeça para tentar justificar as violações de direitos humanos no Brasil, com relação à perseguição ao Bolsonaro, imagina se dá negativa, se nega o pedido do Cláudio Castro. Ficou top. O governo do Rio de Janeiro enviará ao Supremo Tribunal Federal até dezembro desse ano um planejamento que prevê o apoio operacional do Exército para recuperar territórios dominados pelo tráfico. O plano será apresentado até o dia 20/12 ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal, disse a coluna nesta terça-feira. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, o documento será remetido ao STF porque a realização de operações policiais chegou a ser pauta na corte. Pois é, né? Que jogo interessante que se tornou isso aqui. Mas vamos lá, tem mais, tá? Eu vou continuar falando dessa pauta que eu achei essa pauta muito interessante. Dá uma olhada. A mídia internacional repercutiu a mega operação no Rio de Janeiro como cenas de guerra. E foram vários jornais, literalmente, que desceram a lenha, né? Ao menos 60 mortos, dezenas de detidos em uma mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro, rapaz. A mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro ganhou destaque na capa dos principais jornais do mundo. A ação policial dessa terça-feira já é considerada a mais letal do Rio, pelo menos 64 mortes confirmadas. O britânico The Guardian classificou o dia como um dos mais violentos do Rio. Pelo menos 60 mortos no dia mais violento do Rio, em meio a operações policiais nas favelas. O governador afirma que a cidade está em guerra após tiroteio entre as forças de segurança e traficantes do Comando Vermelho, que teriam usado drones armados, escreveu o jornal. Já o argentino, o Clarín, descreveu a ação policial como um cenário de guerra. E era. Cenas de guerra no Rio de Janeiro, ao menos 60 mortos e mais de 80 detidos em uma mega operação nas favelas. Já o espanhol El País destacou o alto nível da letalidade da mega operação, pelo menos 60 mortos e dezenas de presos em uma mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro, escreveu o jornal. O francês RFI também noticiou o combate ao crime organizado, chamando a atenção para detalhe da operação. Cerca de 2.500 agentes, além de veículos blindados e helicópteros, participaram da operação, que teve como alvo uma das principais facções do tráfico de drogas do Brasil, em 2 comunidades de baixa renda. Foi o que ele disse, né? E aí, preste atenção o que o tenente Coimbra falou aqui do Lula aqui, né? A crítica correu solta. Lula não quis ajudar a maior operação contra o crime na história do Rio de Janeiro. Pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Na terça-feira tivemos uma mega operação. 2.500 policiais empregados, mais de 60 vagabundos mortos, infelizmente 4 policiais e mais de 80 pessoas presas com ligação direta ao Comando Vermelho. Uma verdadeira guerra no Rio de Janeiro. Mais de 200 tiros foram disparados em menos de 1 minuto. E sabe quem não quis ajudar essa operação? Ele mesmo, o Lula. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, pediu ao governo federal alguns blindados, entre outros pedidos, eles foram negados. Então os policiais não tiveram essa proteção para progredir na incursão dentro das comunidades. Aliás, vale lembrar que o governo Lula anda pelas comunidades sem qualquer tipo de proteção, né? Não sei porquê, nunca foram abordados. Mas fato é que o Rio de Janeiro estava sendo o grande resort de todo o crime organizado nacional. E finalmente o governo do Rio de Janeiro, mesmo sem ajuda federal, está enfrentando o Comando Vermelho e todo o crime organizado. E aí, o que você acha sobre isso? Você acha que realmente o governo federal quer enfrentar o crime organizado?
Pois é. E aí? Responde para mim. Vocês acham mesmo que o governo federal está apto a enfrentar o crime organizado? Agora, olha isso aqui, tá? Matéria do jornal Metrópolis. Depois que houve o enfrentamento do crime organizado, eles foram para as ruas, tomando supermercados, fazendo um salve para matar a população, para acabar com a população. Mas tem um presidente que insiste em não classificá-los como grupos terroristas. Olha isso, né? Dá uma olhada, matéria do Metrópolis. Homens armados invadem supermercado durante mega operação no Rio de Janeiro. Irmão, olha como é que tá isso aqui, irmão. Os caras aproveitaram que tá acontecendo essa confusão toda. Tentaram fazer um saque, irmão. Tentaram fazer arrastão dentro do Dom Atacadista, cara, aqui na Tararé. Irmão, gente pra caraca parada aqui. Esperando. Tá mó confusão, irmão. Vim só comprar um pó de café. Irmão. Os caras fizeram um saque, irmão. Tava tentando arrastar tudo. Carrinho com carne, cerveja, um monte de peça de carne fechada. Continuou aqui, filho. A polícia chegou agora. Só Jesus na causa, irmão. Só Jesus na causa. Depois vem falar que o Brasil já não se perdeu há muito tempo, né? Quem sabe algum dia isso aí, né? Entra em trilho de novo, né? Entra nos trilhos. Ó, matéria do Diário 360, Rio em estado de guerra, salve geral do Comando Vermelho espalha o terror. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Aí, arrastão na dupla, galera. Tudo parado na João Paulo, valeu, tropa? Não passa nada. Devido aí, ó, o problema que tá rolando lá nas áreas dos amigos, ó. Tudo parado, não passa nada. Isso é o Brasil, meu irmão. Achando o quê? Que é só lá na faixa de Gaza que tem isso? Em retaliação à mega operação Contenção, que deixou 64 mortos e 81 presos no complexo do Alemão e da Penha, o Comando Vermelho intensificou sua resposta violenta ao emitir um salve geral, ordenando roubos indiscriminados e alertando a população a permanecer em casa, o que resultou em uma onda de arrastões se espalhando por diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Relatos de assaltos em massa foram registrados em área como Guadalupe, Engenheiro de Dentro, Meia, toda a Zona Norte e até a rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Pois é, meu irmão, o jogo, né, ficou pauleira, né? E aí apareceu deputada da esquerda criticando a ação do governador. Que vergonha, que pataquada, que coisa mais sem noção. É possível combater o crime organizado sem dar um tiro com flores? Que mágica é essa? Combater o crime organizado sem tiro? Tá de sacanagem? O quê? Já sei, gritando salve Amazônia? Ah, para. Mas o governador bolsonarista do Rio, Cláudio Castro, escolheu o caminho da truculência, da incompetência e do despreparo. Até a voz é chata, né? A voz que eu tô imaginando, né? Da minha cabeça. Eu lembro, pelo amor de Deus. É sacanagem. Na operação policial mais letal e desastrosa do Rio, né, do estado, ao menos 64 mortos, entre eles 4 policiais. Pelo menos aí falou dos policiais, né? Agora a cidade sofre com a retaliação dos criminosos, que fecharam diversas vias importantes, e o governo de Castro tem se mostrado novamente incapaz. Um dia muito triste para o Rio de Janeiro. Os responsáveis por este desastre precisam ser responsabilizados. Querem responsabilizar o Cláudio Castro, né? Pelo amor de Deus.
E aqui é negócio, né? Estamos em guerra. A operação mais letal do Rio deixa 64 mortos, né? Prendeu, matou. Isso aqui foi o Movimento Brasil Livre que publicou isso. Matéria do Metrópolis. Após críticas, Lewandowski diz que o governador do Rio de Janeiro não fez contato. Continuou falando, né? Confirmando, batendo em cima da tecla, dizendo, não, ele não me procurou. Procurou sim. Guerra no Rio. Cidade entra em estágio de risco de ocorrência de alto impacto. Risco? A cidade já está em uma ocorrência de alto impacto. A cidade do Rio de Janeiro entrou em estado de risco de ocorrência de alto impacto após uma reação violenta de organizações criminosas às operações policiais nos complexos do Alemão e da Penha, com bloqueios em vias importantes e intensificação dos confrontos em diversas regiões. Autoridades alertam para o aumento da instabilidade e recomendam que a população permaneça atenta às orientações de segurança no cenário urbano. Com esse decreto, o Estado eleva o grau de alerta para possíveis escaladas no conflito e amplia as medidas de precaução como reforço do policiamento e restrições operacionais. A iniciativa busca antecipar e mitigar eventos graves, feridos, danos a patrimônio ou rupturas do cotidiano nas áreas afetadas diante da escalada da recente violência. Pois é. E aí, depois de tudo isso, quem apareceu para dar um pitaco, para falar que está tendo um méritozinho nisso aí, foi o prefeito do Lula, né? O prefeito do Rio, Eduardo Paes, diz que a cidade não ficará refém de grupos criminosos. Não, né? E que já é. Ela não vai ficar, já é. A primeira mensagem que eu gostaria de passar para vocês é de que o Rio de Janeiro não pode e não vai ficar refém de grupos criminosos que buscam espalhar medo aí pelas ruas da nossa cidade, né? Eu determinei a todos os órgãos municipais que mantivessem o funcionamento normal das suas atividades e que, obviamente, auxiliasse a população em caso de necessidade, né? O serviço BRT estão, nesse momento, normalizados, né? E os serviços da Prefeitura vão permanecer abertos até o fim do expediente, né? Eu vou ficar aqui no COR, acompanhando todos os fatos, tomando as decisões daquilo que compete ao município para que a vida dos cariocas seja o menos impactada possível. Eu quero repetir aqui, compete ao poder público, independente do nível de governo, a tarefa de ser implacável contra esses grupos criminosos que buscam amedrontar a população trabalhadora. Assim, a Prefeitura, naquilo que lhe compete, vai continuar agindo nessa crise com autoridade. Né? O La Nación, da Argentina, também publicou isso aqui, ó, cenas de guerra no Rio de Janeiro. 64 mortos e uma mega operação contra banda criminal, né? Uma quadrilha do Comando Vermelho, que eles publicaram. O Rio de Janeiro viveu essa terça uma jornada de violência extrema, com cenas que as autoridades descrevem como de guerra, e um saldo que alcançou 64 mortos, segundo o governo do Rio de Janeiro. Se trata do maior operativo policial de sua história e teve como objetivo o Comando Vermelho, a principal organização criminosa do Estado. A tarefa se desenvolveu nos complexos das favelas da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Pois é, e aí o La Nación acabou colocando uma publicaçãozinha aqui, ó, de uma cena dessa, né, cena de guerra que aconteceu. Isso aí. Bom. Pois é. Isso é o Brasil, né? O Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro tem a operação de policiais mais letal da história. O SBT também tratou do... A operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Ao menos 60 pessoas foram mortas nesta terça-feira durante a mega operação Contenção, que mira lideranças da facção Comando Vermelho. Entre as vítimas estão 4 policiais. Até a gravação deste boletim, 81 suspeitos foram presos, entre eles um homem apontado como operador financeiro de um dos líderes da facção. A ação policial ocorre nos complexos do Alemão e da Penha.
Criminosos reagiram com a chegada dos policiais com barricadas e inclusive bombas lançadas com drones. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, afirma que esta é a maior operação da história das Forças de Segurança do Estado, com mais de 1 ano de investigação e 2 meses de planejamento. Siga o SBT News para ficar bem informado sobre o assunto. Vamos lá, pessoal. Soldados do Comando Vermelho são encurralados dentro de bunker do crime organizado. Faz sim, um show de ação do Estado do início ao fim. Tranquilidade, mano, ó. A tia tá filmando aí, nós vai descer. Qual é, rapaziada? Ó, um atrás do outro. Ninguém com nada. Ninguém com nada. Aí, tá geral sem camisa, pegou a visão? Tá geral sem camisa, nós vai descer aqui devagar, hein? Filma, tia. Eu não tô conseguindo. Filma, tia. Tenta pra filmar, já tá filmando. Já tá filmando. Então, filma, já tá filmando. Calma aí. Calma. Vocês estão vendo que eles estão falando, filma, tia, ó, ela já tá filmando. Ela foi feita refém dos caras. E aí, eles mandaram ela filmar porque tava entregando, né? Tava se entregando depois que a polícia chegou. Mas ela tava como refém. Calma, ó, nós tá vendo aí com o fuzil pra dentro aí, mano, nós tá na mão, qual foi? Nós tá na mão, tranquilidade, mano. Ô, moço, calma aí. Calma, a arma tá lá em cima, calma, nós tá na mão, sem esculacho. Tá filmando. Sem esculacho, calma. Vai sair geral, o bagulho é tranquilidade, mano, sem esculacho. Aí, ó, vai outro, vai, rapaziada. Vai, sem esculacho, pode ir, vai, rapaziada. Vocês perceberam o sangue na parede, né? Olha lá. Tá vendo, né? Caraca. O bicho pegou, hein? Sem esculacho, o bagulho é papo de homem. Já é. Vem, rapaziada, pode vir. Ó, tem um amigo morto aqui no chão aqui, entendeu? Bagulho é tranquilidade. Tem um amigo morto aqui, sem esculacho. Vem, rapaziada, bora? Bora, rapaziada. Segue aí. Sem esculacho. Já é. Calma aí. Vai seguir, sem esculacho. Grava aí, tia. Grava aí, tia. Tem mais Vamos guardar essa porra. Sem esculacho. Calma aí. Sem esculacho, pode vir. Pois é, Brasil velho, né? O que isso aqui tá virando? Mas faz um L, vai dar certo, né? Mas é isso, né? Tem que combater a criminalidade. Um monte de caminhão atravessado, PM na rua, relata moradores sobre a mega operação. De Deodoro, eu tava tentando passar pela Brasil, a Brasil fechada, peguei o Uber moto por nada, tava um monte de caminhão atravessado, polícia militar na rua, aparentemente o Comando Vermelho liberou assalto, tinha ônibus parado, um monte de gente parando nos ônibus, eu não entendi porra nenhuma, aí, desculpa o palavrão, aí eu fui tentar ir pra casa, eu moro ali no tanque, fecharam a principal do tanque, não tem como ir pra casa, aí eu tô tentando ir pra casa do meu namorado, mas ele mora na Penha. Pois é. Olha a condição de vida desse pessoal que mora lá, né? Então, assim, é isso, pessoal. É assim, não dá pra pensar, né? Que o Brasil é algo minimamente normal, né? Olha isso aqui, tá? Mais cenas, né? Ó, veja, traficantes e simpatizantes do Comando Vermelho fugindo por mata sob tiroteio. Mãe! Pô, não é possível. Pô, o nego tá peidando, parceiro. Pô, parece ser maluco. Olha lá. Olha. São cenas de guerra. Válvula política, também, espanhol. Lula, se os Estados Unidos necessitar de apoio do Brasil para abordar o problema da Venezuela, estaremos prontos para ajudar, né? Ou seja, é o Lula querendo ser, né, o padrinho do Maduro mais uma vez. Aí veio, né? Esquerdistas resolveram brigar e ficaram revoltados com a operação policial do Cláudio Castro lá. Dá uma olhada. Eu esperei vossas excelências falarem. Eles vieram. Eu estou ouvindo de fato. Eu estou
essa correção não é para a senhora vai embora, a senhora não é bem-vinda aqui. Ela é deputada eleita. Torturar e vocês ficaram em silêncio. Cadê a minha fala? Cadê o meu microfone? 4 minutos e 33 segundos. Não. Pois é, dá uma antipatia ver essa turma de pessoal. Mas enfim, é isso, tá? Ó, pra você que acha que o Brasil se tornou isso aí, que isso aí vai ser mais corriqueiro do que nunca, entre em contato 16 99321 0648, fale com a Imigra Mais, a melhor empresa de assessoria em imigração do Brasil, tá? Em especial Uruguai e Paraguai, entre em contato, né? E agende uma consulta. Dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Daqui a pouquinho, meio-dia, a gente tá de volta com mais um editorial.